Perto do Cayman-Troughs, o submarino USS Montana está notando leituras estranhas em seu radar. Algo estranho parece estar se aproximando, e de repente a energia acaba. O submarino começa a tremer e o sistema hidráulico está falhando, então a tripulação usa energia auxiliar para trazer o sistema de volta. Infelizmente, é tarde demais e o submarino bate em algumas pedras, o que causa toneladas de danos e até mesmo um incêndio. A tripulação perde o controle do Montana e ele continua raspando contra as pedras, piorando os danos. A água começa a inundar o navio, que está caindo cada vez mais fundo no oceano. Uma boia é lançada logo antes do submarino finalmente cair no fundo do mar e a água afogar toda a tripulação. Momentos depois, a doutora Lindsay e uma equipe SEAL chegam a um navio supervisionando uma plataforma de perfuração submarina, que eles querem usar como base de operações para investigar o que aconteceu com o submarino. Na verdade, Lindsay projetou a plataforma. Atualmente, muitos dos trabalhadores estão manuseando alguns submersíveis, então o chefe os chama para informá-los da situação. Então a nova tarefa dos trabalhadores é procurar sobreviventes no submarino. A princípio, a equipe fica cética, mas eles concordam rapidamente quando ouvem sobre um grande bônus. O capataz Virgil ainda protesta porque acha que a equipe não é qualificada, mas o chefe garante que a equipe SEAL virá para proteção extra. Enquanto a equipe se prepara para começar a busca, uma tempestade chega à área. Lindsay liga para Virgil para reclamar da situação, mas ele a ignora. Acontece que eles costumavam ser casados e não se dão bem. Alegando que conhece os sistemas melhor do que ninguém, Lindsay decide que se juntará à missão e pilota o submersível trazendo os naves SALS para a plataforma subaquática. Assim que eles entram, um momento é levado para despressurizar e Lindsay diz aos homens para terem cuidado porque uma em cada 20 pessoas não consegue lidar com isso sem enlouquecer. Coffey é desdenhoso, mas assim que eles entram, ele esconde uma mão trêmula. Então Lindsay começa a inspecionar cada canto da plataforma, apontando qualquer coisa que precise de cuidado. Virgil a segue, imaginando se ela veio por ele apenas para acabar discutindo mais um pouco. A frustração o faz jogar sua aliança no vaso sanitário, no entanto, ele imediatamente se arrepende e a coloca de volta. Depois, ambas as equipes se reúnem para discutir o plano enquanto olham os mapas. Os trabalhadores do petróleo gostam de brincar e Coffey grita com eles. Outro SEAL, chamado Monk, mostra a eles a mais recente tecnologia de respiração subaquática. Ele agarra o rato de estimação de Ib e o joga em uma pequena banheira de fluido. Após alguns segundos de ansiedade, o rato consegue respirar normalmente. Os mergulhadores finalmente descem para começar a procurar o submarino. Depois de se certificarem de que a área é segura, eles lançam um ROV ou veículo operado remotamente, que é controlado por IP. Eles também escaneiam a radiação e não encontram nada, o que significa que a ogiva do submarino está intacta. Os mergulhadores entram no submarino e começam a procurar por sobreviventes, encontrando nada além de coisas quebradas no início. A escotilha no final do corredor está presa, então eles trabalham juntos para abri-la, e um corpo flutua para fora. O grupo continua vasculhando o submarino, encontrando mais e mais corpos ao longo do caminho. Jamer vê caranguejos saindo de um corpo e tem um ataque de pânico, então Virgil conforta e diz para ele ficar parado enquanto ele vasculha o último quarto. Poucos minutos depois de Virgil sair para o outro quarto, as luzes de Jamer começam a falhar e ele não consegue contatar Virgil no rádio. Ele puxa a corda de Virgil para chamar sua atenção, apenas para a corda quebrar. De repente, um brilho aparece ao redor dele e ele vê uma criatura estranha flutuando na frente dele. Um Jamer aterrorizado tenta escapar, acidentalmente danificando seu equipamento de mergulho no processo. Virgil finalmente ouve problemas e nada de volta para encontrar Jamer convulsionando. Os outros também veem e percebem que o equipamento de mergulho está dando a ele muito oxigênio, então eles o cortam e Jamer desmaia. Em um submersível, Lindsay também perde as luzes e vê a mesma criatura estranha nadar muito rapidamente. Depois que ela se foi, as luzes voltam ao normal e Lindsay é chamado para pegar a equipe. Minutos depois, a equipe está de volta à plataforma e o médico SEAL confirma que Hammer está em coma, então eles não sabem quando ele vai acordar. Como não há nada nas câmeras, Virgil acha que o que quer que Hammer tenha visto foi uma alucinação causada pelo problema de oxigênio, mas Lindsay jura que viu algo também. Coffey se reporta ao seu chefe, que diz à equipe SEAL para recuperar a ogiva em segredo. Enquanto isso, os trabalhadores do petróleo assistem ao noticiário e descobrem que os russos estão sendo culpados pelo submarino afundado. Naquele momento, Coffey e seus homens estão saindo em um dos submersíveis sem permissão, ignorando Virgil quando ele grita com ele sobre os perigos potenciais. Na superfície, a tempestade piora e descobre-se que há um furacão chegando. Os trabalhadores do petróleo no navio querem evacuar, mas não podem fazer isso enquanto os SALS estão lá fora explorando. No submarino, Coffey e seus homens estão cuidadosamente passando pelos diferentes passos para liberar a ogiva. Assim que terminam, eles a trazem para a plataforma subaquática, e Lisa sai em um submersível para prender o equipamento porque a tempestade está fazendo toda a estrutura tremer muito. Ela está tentando algumas vezes, e no navio os trabalhadores percebem que o equipamento está balançando para fora da posição. Debaixo d'água, o equipamento começa a deslizar no fundo do mar, empurrando o submersível de Lisa para fora do caminho. Virgil tenta ligar para as pessoas acima, mas o trabalhador no guindaste não consegue obter nenhuma mensagem. De repente, o equipamento fica preso e o guindaste balança novamente, quebrando o vidro e desmoronando. Enquanto o guindaste afunda no oceano com o trabalhador dentro, a equipe de Virgil é avisada sobre isso para que eles possam correr para a segurança. Parte do guindaste atinge o submersível de Lisa, mas ela consegue se afastar antes que ele possa causar danos. O guindaste
guindaste pousa próximo à plataforma subaquática e por um segundo todos ficam aliviados, mas então ele continua a deslizar e cai sobre uma vala. Como ainda está conectado, a plataforma também é arrastada. As conexões elétricas começam a faiscar lá dentro e iniciam um incêndio enquanto todos tentam se esconder. Logo, mais faíscas desencadeiam ainda mais incêndios e uma porta de escotilha explode, atingindo e ferindo Mont. Lindsay coloca uma máscara para descer e combater as chamas com um extintor. Ip corre para a sala de perfuração com seu rato protegido em uma bolsa, fechando a porta para selar a sala. Ele tenta parar o submersível em movimento sem sucesso, então ele sai da sala, derrubando seu rato no processo. O pequeno sujeito está prestes a ser esmagado, mas Ip pula e o agarra, saindo do caminho bem antes do submersível bater contra a saída. Então ele cai de volta na piscina. Naquele momento, a plataforma para na borda da vala em uma posição muito frágil. Uma grande quantidade de água invade a plataforma, e alguns trabalhadores tentam fugir. No entanto, as portas se fecham automaticamente, fazendo com que os trabalhadores se afoguem lá dentro. Virgil corre para outra porta que também está se fechando, mas é tarde demais, e seus amigos morrem na enchente. Em seguida, ele corre para a porta seguinte, e coloca os dedos antes que a porta se feche. Esta sala está prestes a ficar totalmente inundada, mas felizmente 2 trabalhadores chegam e empurram a porta. Então Virgil e seus amigos correm para a sala seguinte, fechando a porta atrás deles antes que a água possa alcançá-los. Depois, os sobreviventes se reúnem na área principal. Os SEALS cuidam dos ferimentos de Mont, enquanto os trabalhadores do petróleo tentam usar o rádio, mas ele não funciona. Lindsay verifica o gerador e explica que não há energia suficiente para os aquecedores, então em algumas horas a plataforma se tornará uma geladeira. Eles têm cerca de 12 horas de oxigênio restantes, e como a tempestade provavelmente vai durar mais do que isso, as chances de resgate são baixas. Lembrando que há alguns tanques de oxigênio no módulo destruído, Lindsay se veste e sai para encontrá-los com Ip enviando o ROV atrás dela. Enquanto ela trabalha para tirá-los do módulo, a conexão começa a falhar e Ip perde o contato com o ROV. Lindsay perde as luzes novamente e de repente a estranha criatura aparece perto dela. Ela observa enquanto a pequena criatura flutua para longe, apenas para trazer uma grande coisa brilhante. Desta vez, Lindsay consegue tocá-la antes que ela nade para longe. Quando ela retorna à plataforma, todos olham para a imagem, que é um borrão rosa. Lindsay diz a eles que a criatura definitivamente não é humana, mas é inteligente, possivelmente até alienígena. A maioria dos trabalhadores fica animada, mas Virgil a repreende, dizendo que ela está criando história sobre algo que pode não ser real. Enquanto isso, os SALS estão trabalhando na ogiva, que é vista por Ip quando ele usa ROV para espioná-los. Ele imediatamente informa Virgil e Lindsay, que corre furiosamente para o quarto do Seal e bate na porta com um extintor até que eles a abrem. Ela começa a gritar com os soldados, por trazerem isso sem informar a empresa petrolífera, e um homem a agarra para calá-la. No entanto, Virgil chama sua equipe e todos correm para ajudá-la. Depois que os trabalhadores do petróleo vão embora, Coffey revela que tem uma arma e diz que eles não podem confiar em ninguém, mostrando sinais de crescente delírio. Depois, Lindsay discute com Ip a possibilidade de enviar o ROV para encontrar provas da criatura, esperando provar que não são os russos atacando. Isso é ouvido por Coffey nas câmeras de segurança e lhe dá uma ideia. Então, todos decidem descansar durante a noite, sem saber que algo está entrando pela piscina. A criatura misteriosa começa a se esgueirar, abrindo portas enquanto verifica cada humano. Naquele momento, os trabalhadores do petróleo acordam e veem a criatura, que é parecida com uma serpente feita de água. Ela chega o mais perto possível e começa a copiar as expressões faciais de Lindsay para então fazer o rosto de Virgil. Quando Lindsay a toca, seu dedo passa e pega uma gota, que ela prova para confirmar que é água do mar. Em seguida, a criatura corre para verificar a ogiva, e dessa vez, os SALS também a veem. Coffey fecha uma porta e corta a criatura em 2, com a metade final caindo de um lado, enquanto os corpos principais voltam para a piscina. Depois, o grupo discute o que viu e Lindsay teoriza que a criatura pode controlar a água e fez a serpente, que Ip acha que era a versão alienígena de um ROV. Enquanto Coffey ouve tudo isso, ele usa uma faca debaixo da mesa, para lidar com sua ansiedade. De repente, ele corre para fora da sala e seu amigo segue, apenas para encontrá-lo montando sua arma. Coffey o agarra enquanto ele diz que eles devem proteger o mundo de um ataque alienígena e lhe dá a arma. Momentos depois, Ip descobre um soldado prendendo a ogiva a um dos ROVs para mandá-la atrás da criatura. Quando ele tenta recuar, um Coffey armado bloqueia e o arrasta de volta para a sala principal. Coffey e seu parceiro mantêm os trabalhadores do petróleo afastados apontando suas armas para eles. Então Coffey tira Mont da enfermaria. Lindsay tenta fazer Coffey ver a razão, mas ele responde empurrando-a contra a parede e cobrindo sua boca com fita adesiva. Em seguida, os SEALS trancam os trabalhadores do petróleo na enfermaria enquanto Mont protesta contra o plano absurdo de Coffey, mas ele é ignorado. Depois que Coffey vai embora, Jamer acorda e derruba o guarda Seal antes de libertar seus amigos. No entanto, quando eles tentam ir atrás de Coffey, eles descobrem que ele enterrou a porta que leva à piscina. Virgil e Catfish decidem nadar para procurar uma entrada alternativa, ignorando o aviso de Lindsay sobre a temperatura congelante. A dupla rapidamente encontra outra porta e entra, mas a porta seguinte está emperrada e eles não conseguem abri-la. Catfish está sem ar e precisa de algum tempo para se recuperar, então Virgil continua a nadar sozinho.
Desta vez, Virgil consegue voltar para dentro entrando pela piscina, notando Koffei manuseando muito lentamente a corrente do ROV. Ele pega um dispositivo e tenta fazer um ataque surpresa por trás, mas Koffei o ouve e saca sua arma. Quando tenta atirar, nada acontece, porque Monk removeu todas as balas. Então Virgil acerta e Koffei revida com um chute, desencadeando uma luta corporal. Koffei está com uma faca e tenta esfaqueá-lo algumas vezes antes de Virgil acertá-lo de novo, fazendo-os cair na água. Os dois homens lutam pela faca, e Virgil morde Koffei para escapar de seu controle. Koffei então bate Virgil contra a parede algumas vezes antes de começar a sufocá-lo com alguns cabos. Naquele momento, Catfish aparece e dá um soco em Koffei, que decide pular dentro de um submersível com o ROV e a ogiva acoplada. Enquanto Koffei desce pela piscina, Virgil e Catfish pulam em cima do submersível, mas não conseguem abrir a porta. Depois, Catfish abre a porta por dentro para deixar os outros entrarem e tenta usar a arma de Monk para atirar na água, sem sucesso. Virgil se veste e mergulha na piscina, conseguindo agarrar o submersível de Koffei no último segundo. Ele pega uma corda da caixa de ferramentas e a amarra ao ROV assim que Koffei o solta. Nadando de volta para a plataforma, Virgil amarra a outra ponta da corda, mas Koffei tenta atacá-lo com o braço mecânico. Em vez disso, ele bate o submersível contra a plataforma enquanto Virgil nada para se esconder. Uma perseguição acontece até que Lindsay aparece em outro submersível e bate no de Koffei, fazendo-o pegar fogo. Enquanto Koffei está ocupado apagando as chamas com um extintor, Virgil entra no submersível de Lindsay. O ROV ainda está puxando o submersível e a corda se solta da plataforma. O casal tenta agarrá-la, mas Koffei os atinge com seu submersível, e eles perdem a corda, fazendo o ROV flutuar em direção à trincheira. Koffei começa a bater repetidamente no submersível de Lindsay com o dele, então Lindsay bate de propósito em algumas pedras para que caiam sobre o veículo de Koffei. Isso permite que ela o arraste pelo fundo do mar até que, finalmente, o empurre para fora da borda da trincheira. Koffei lança um último olhar insano antes que seu submersível caia, morrendo quando o vidro quebra devido à pressão das profundezas. A briga também causou danos severos ao submersível de Lindsay, e agora a água está entrando. Logo, um curto-circuito acontece, deixando o submersível sem energia ou rádio. O casal começa a discutir sobre quem deve usar o traje de mergulho, pensando que o outro deveria nadar para fora. Lindsay ressalta que Virgil é um nadador melhor, então ele deve levá-la. Ela desmaiará por hipotermia, mas ele será rápido o suficiente para reanimá-la em alguns minutos. Sem outra escolha, Virgil concorda e lhe dá um beijo antes de colocar seu capacete. Lindsay entra em pânico antes de mergulhar e desmaia imediatamente. Virgil grita antes de começar a nadar, usando o rádio do traje para dizer aos outros para prepararem o kit de emergência. Assim que ele consegue passar pela piscina, toda a equipe cerca o corpo de Lindsay e começa a tentar acordá-la. O desfibrilador não faz efeito, e Virgil começa a fazer RCP desesperadamente. Depois de vários minutos, os outros desistem, mas Virgil continua, até mesmo dando um tapa nela enquanto grita. Finalmente, ela acorda, e todos comemoram. Agora, eles precisam fazer algo sobre a ogiva. A equipe coloca Virgil dentro de um traje especial e lhe dá lentes de contato especiais para proteger seus olhos, já que ele usará o líquido respirável de Monk para mergulhar. Quando fecham o capacete e o líquido começa a enchê-lo, o corpo de Virgil reage violentamente, mas logo ele se acostuma e consegue respirar. Após testar o teclado do traje para enviar mensagens, Virgil mergulha na piscina. Com um ROV na mão, ele desce na trincheira e vê todos os objetos que caíram lá antes. Conforme desce mais fundo, suas mãos começam a tremer e ele avisa os outros. À medida que as mensagens de Virgil se tornam incompreensíveis, as luzes do ROV explodem. Uma onda de choque o empurra para baixo mais rápido, e ele usa um sinalizador para tentar se orientar. Lindsay continua falando com ele. Por um momento, ela acha que o perdeu, mas eventualmente uma mensagem chega dizendo que ele conseguiu. Virgil está agora cercado por uma luz misteriosa que lhe permite encontrar a ogiva. Monk começa a instruí-lo sobre como desarmá-la. Com muito cuidado, Virgil corta os fios, e felizmente nada explode. A equipe comemora, mas logo recebe uma má notícia. Virgil tem apenas 5 minutos de oxigênio restantes, e a viagem de volta levaria 30 minutos. Lindsay entra em pânico e pede para ele tentar de qualquer maneira, mas Virgil admite que já sabia o que aconteceria e diz que a ama. Minutos se passam e Virgil espera pelo fim, mas nesse momento a luz se aproxima e a criatura aparece diante dele. Ela estende a mãozinha, e, assim que Virgil agarra, ela o leva para sua cidade subaquática. Virgil está prestes a desmaiar quando a criatura manipula a água para esvaziar a sala e permitir que ele respire. Outras criaturas aparecem atrás dele e reproduzem sua mensagem para Lindsay na água como forma de explicar por que o salvaram. De repente, a tempestade desaparece completamente da superfície, e a nave consegue finalmente contatar a equipe subaquática, prometendo que os socorristas irão buscá-los em breve. Nesse momento, uma mensagem de Virgil aparece na tela dizendo que ele tem novos amigos. A plataforma começa a tremer e um brilho surge do lado de fora, enquanto a cidade alienígena emerge da água, elevando toda a plataforma junto com ela. A equipe finalmente sai e percebe que as criaturas fizeram algo especial, pois eles não sofreram com a descompressão. Nesse momento, Virgil também aparece e corre para se reunir com Lindsay, chamando-a de esposa antes de beijá-la. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum episódio e fica por dentro de todas as novidades. Ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais vídeos incríveis para você.
Até o próximo vídeo.